Nessa videoaula nós vamos mostrar como proceder para fazer a dosagem por ganho de peso com o programa interno, onde o WT21P ele vai ser responsável, ele vai efetivamente fazer a dosagem. Toda a parte de dosagem vai ficar por conta dele, ele que vai acionar os dispositivos que estão jogando o material dentro da plataforma, e vai cuidar de todo o processo de dosagem, ok? A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos usar a dosagem com o programa interno, dosagem por ganho de peso com o programa interno, é ir até o parâmetro SQ01, onde nós vamos dizer, esse parâmetro SQ01 é onde você diz para o WT21 quais as funcionalidades que ele tem que você vai utilizar. Nesse caso nós vamos fazer ganho de peso com o programa interno, que é SQ01 igual a 4. Para acessarmos os parâmetros SQ, 10SQ, a gente segura o Enter apertado e aperta o F. Apertamos aqui o F mais uma vez e entramos nos parâmetros 10SQ apertando o Enter. Para acessar o SQ01, que é esse parâmetro aqui, a gente aperta o Enter mais uma vez, pronto, chegamos no parâmetro. Observe que SQ01 está igual a 1. 1 é o parâmetro que ele vem de fábrica. Então nós vamos deixar SQ01 igual a 4, que é ganho de peso com o programa interno. Bom, SQ01 já está igual a 4, eu não vou mexer em mais nada por enquanto, Simplesmente colocando SQ01, mudando o parâmetro SQ01 para 4, ele já sabe que ele é agora um dosador por ganho de peso, utilizando o programa interno, que seria o modo Standalone do WT21 painel. Nós vamos usar o máximo de parâmetros com a configuração que ele vem de fábrica. Então, se nós olharmos aqui, os relés, cada relé desse aqui está relacionado com uma saída. A função que está ligada a esses relés, com o parâmetro de fábrica, é a seguinte: o relé 2, que é a saída O2, ele está vinculado com o padrão de fábrica para SP1, o relé 3, que é a saída O3, está vinculado com SP2, e o relé 4 está vinculado à função FFAL, que é o nosso terceiro corte. Para ganho de peso, o WT21 ele possibilita que você faça 3 cortes, seria grosso, médio e fino. Nós vamos também usar 2 entradas aqui, que é a entrada 4, que ela é iniciar dosagem, e a entrada 6, que é descarga. Em algumas vezes aqui nós vamos usar a descarga para a gente ver como é que funciona esse modo aí, fazendo a descarga no final. Ok, então vamos agora fazer a entrada dos valores de set point, para nós entendermos como funciona os set points no WT21P. Para isso, a gente vai apertar essa tecla F, que nos parâmetros de fábrica, o padrão de fábrica, a tecla F é acesso aos set points. O primeiro parâmetro é um final, que é onde você coloca quanto você quer dosar. Então, nós vamos dizer para ele que ele vai dosar de 10 em 10 gramas, ok? Entramos, já parametrizamos ali que ele vai dosar de 10 em 10, que ali é o peso-alvo, esse parâmetro aqui, um final, ele é o peso-alvo, então eu coloquei lá, meu peso-alvo é 10, 2SP1 é o parâmetro que está vinculado diretamente com o relé 2, que é a saída O2, ok? Então aqui nós vamos colocar um valor que vai estar vinculado a esse relé, ou seja, esse relé, quando a gente der o iniciar dosagem, todos os 3 relés dos set points vão ligar. Então a gente vai colocar agora o valor aqui para que ele desligue, o momento que ele vai desligar. Aqui ele está como 7. O que é esse 7? Quer dizer que quando faltar 7 gramas, quando faltarem 7 gramas para chegar no peso-alvo, ele vai desligar o relé SP1, ok? É assim que funciona o WT21, é sempre quanto falta para chegar no peso-alvo. Depois nós vamos ver o porquê que ele segue essa lógica. Então já fizemos aqui, o primeiro, SP1, ele vai ser quando faltar 7 para chegar no peso-alvo. Se o nosso peso-alvo é 10 gramas, se o nosso peso-alvo são 10 gramas, então, quando tiver 3 gramas, quando forem colocadas 3 gramas na plataforma, foram adicionadas 3 gramas, ele vai executar o primeiro corte, ok? Então, lembrando-se disso, os set points no WT21 é sempre quanto falta para chegar no peso-alvo. Então, esse aqui vai ser quando faltar 7 para chegar no peso-alvo, o primeiro corte vai ocorrer. O 3SP2 está como valor de 4, então, ou seja, quando faltar 4 para chegar no peso-alvo, ele vai fazer o corte. 4 para chegar no peso-alvo, se
se o nosso peso-alvo são 10 gramas, né, vai ser quando faltar 6, quando for colocado 6 gramas na plataforma, ok? Então, é sempre assim, quando faltar 4 para chegar no peso-alvo, se o nosso peso-alvo é 10, então é quando tiver 6 gramas sobre a plataforma, tá? E aí, o nosso último, que é o FFAL, eu vou deixar igual a 0. Então, quando faltar 0 para chegar no peso-alvo, ele vai fazer o corte. O que significa isso? Quando o valor tiver igualzinho ao valor do peso-alvo, porque se não falta nada para chegar no peso-alvo, porque a gente chegou já lá, está em 10 gramas, tá? Então, o nosso terceiro corte aí, ele vai ocorrer quando tiver exatamente com o valor de peso-alvo, né? Que nesse caso são 10 gramas. Então, vamos iniciar o processo aqui, ó. Eu vou apertar esse botão aqui de iniciar dosagem e ele já vai funcionar. Então, ó, apertei iniciar dosagem, observe que os 3 relés aqui vinculados aos set points ligaram, né? Eu vou começar a colocar peso aqui, vou colocar 2 gramas, né? E vamos voltar aqui no 0. Vou colocar 2 gramas e parei. Observe que ainda não foi desligado nenhum dos relés. Por quê? 2 gramas não bate com nenhum dos 7 pontos que nós colocamos, né? O primeiro corte aqui só vai ocorrer quando faltar 7 gramas para chegar no peso-alvo. Nosso peso-alvo são 10 gramas, então significa que quando eu tiver 3 gramas sobre a plataforma, aí que vai ocorrer o primeiro corte. Então eu vou colocar mais 1 grama aqui. Ó, observe que o primeiro corte já ocorreu, né? Uma coisa interessante é que se eu descer para 2 gramas aqui novamente, ele não liga mais, tá? Porque ele entende que isso pode ser uma oscilação da máquina lá, e que se atingiu ali, ele já vai ficar só com o médio e o fino atuando, tá? Vamos para o nosso próximo corte, que vai acontecer quando chegar em 6. Olha lá, ó. Cheguei em 6, ele fez o corte, ó. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Veja que ele não liga mais, tá? Ok, agora vamos para o último corte, que é o nosso FFAL ali, né? Ó, observe que eu já estou em 9, ele não fez nada porque a gente colocou que é quando faltar 0 para chegar no peso-alvo, então ele sabe que é só quando eu tiver com 10 gramas sobre a plataforma que é para ele efetuar o corte, ok? Ó, cheguei em 10, ele efetuou o corte, desligou todos, fizemos a dosagem. Nesse momento eu posso usar aqui, ó, o nosso botão de descarga, que está entre o COM, né, o borne COM e a entrada 6. Vou apertar o botão, olha lá, ele ligou a saída 6. Por quê? Porque a saída 6, a O6, ela é vinculada de fábrica com a função de descarga. É esse relé aqui, o relé 6, que vai fazer a descarga sempre que eu apertar o botão que está ligado entre o COM e a entrada 6. Ok? Então, vou esvaziar a plataforma. Olha lá. Assim que chegou na faixa de 0, né, que nós vamos falar do 0 band também, ele desliga a descarga. Ok? Bom, então essa foi uma aplicação, nós fizemos lá a parametrização. Agora vamos ver aquela lógica de quanto falta para chegar. Por que nós utilizamos essa lógica? Vamos entrar novamente aqui nos set points, apertando a tecla F, e eu vou alterar aqui o valor, o peso-alvo, tá? Em vez de dosar 10 gramas, eu vou dosar 30 gramas, ok? Então, veja que eu só mudei o peso-alvo, tá? Eu não mexi nos outros 7 pontos. O que acontece com essa lógica de quanto falta para chegar? Como a nossa referência é sempre o peso-alvo, eu não preciso mexer nos outros parâmetros para que eles acompanhem o valor de peso-alvo. Porque o equipamento ele pensa o seguinte, não é mais quanto falta para chegar em 10 gramas, né? Como o meu peso-alvo agora, eu mudei o peso-alvo, eu mudei ele para 30 gramas, então ele sabe que é quanto falta para chegar no peso-alvo e agora é 30. Então ele sabe que não é mais o primeiro corte, por exemplo, como é 7, né? Quando faltar 7 para chegar no peso-alvo, ele sabe que não é mais 3, né? Não são mais 3 gramas que tem que estar sobre a plataforma, e sim 23 gramas, porque é quando faltar só 7 para chegar no peso-alvo. Nosso peso-alvo agora é 30. Então ele automaticamente já vai acompanhar o peso-alvo e se estabelecer em outro ponto para fazer o corte, ok? Então eu vou apertar aqui, ó, o iniciar dosagem, ó, apertei, observe que os 3 ligaram, né? O relé SP1, SP2 e FFAL, e eu vou começar a colocar produto, ó. Veja, eu cheguei em 4 e o SP1, nem o SP2, nem o FFAL ativei. Eles já sabem que mudou o peso-alvo e a referência deles é o peso-alvo e o peso-alvo agora é 30. Então, o primeiro corte vai ocorrer quando eu chegar em 23. Olha lá, 23 aconteceu o primeiro corte, né? Ele se auto-ajustou, ó. Agora é 26, ó. 26 aconteceu o outro. E agora, quando eu chego em 30, ocorreu o outro corte, ok? Então, observe que só mudando o peso-alvo,
eu já consegui que os set points acompanhassem esse valor, porque ele é a minha referência. Outra coisa que você ganha com essa lógica é que você não precisa escrever algarismos grandes, né, números com vários dígitos, toda vez que você for mudar o set point, né? Ainda que às vezes tenha um material mais viscoso, que você tenha que mudar algum valor de set point, dificilmente você passa de 2 dígitos para poder fazer esse ajuste, porque é sempre quanto falta para chegar. Então você não precisa escrever toda a descrição, né? Não precisa fazer o algarismo todo, do peso, né? Imagina que você esteja pesando aí 500 quilos, né? Tem que escrever lá 525, não precisa disso, é sempre, o valor sempre fica ali em torno de 2 dígitos, dificilmente 3 dígitos, ok? Então isso ajuda bastante. Agora vamos ver aqui uma outra realidade. Então, vamos supor, eu fiz aqui, estou com o valor aqui, mas agora eu não vou usar a descarga, porque às vezes eu posso estar colocando um recipiente em cima da plataforma e o produto sendo dosado dentro desse recipiente, depois eu tiro ele todo, né? Eu não preciso fazer a descarga, às vezes acontecem dosagens que são dessa forma. Então, ó, eu vou tirar o recipiente, pronto, já está pronto para começar novamente, tá? Vamos dizer agora aqui numa outra aplicação, é que eu aperto aqui, ó, comecei a dosagem, né? Comecei a dosagem, vamos lá, estamos dosando ainda 30, tá? Observe que eu estou subindo aqui, ó, 23 aconteceu o primeiro corte, 26 aconteceu o segundo corte, mas aí toda hora, quando eu corto no último aqui, que eu coloquei o FFAL faltando 0 para chegar no peso alvo, então ele sempre vai cortar com 30, mas toda vez que eu corto aqui, digamos que acontece isso, ó, ele fica com 2 a mais. Então, seria interessante que ele, como toda hora está tendo essa queda livre de 2 gramas aí, né, seria interessante que ele cortasse 2 gramas antes, para que ele ajustasse aí, né? É assim que você percebe quanto que você tem que colocar ali no FFAL. Às vezes você tem que pedir para ele cortar um pouco antes, porque o material está em suspensão, ele ainda não encostou na balança ali, ele está caindo, né? Então vamos fazer o ajuste lá. A gente entra aqui, vai direto no FFAL, que é o nosso último corte. Em vez de estar 0 para chegar no peso alvo, nós vemos aqui, ó, colocamos 2. Então, quando faltar 2 para chegar no peso alvo, ele já vai cortar. Então, esse produto que vai estar em suspensão, ele vai se acomodar em cima da plataforma e aí vai chegar nesse valor, ok? Então, vamos colocar para funcionar agora aqui, para a gente ver como é que é. Eu vou tirar o recipiente, né? E vamos lá. Vamos colocar novamente aqui o nosso valor. Uma coisa interessante, já que nós estamos falando de colocar um recipiente em cima da plataforma, é que quando nós colocarmos aqui, digamos que esse recipiente ele tenha 5 gramas, né? Eu preciso descontar esse recipiente. Se nós fazemos de uma maneira convencional, nós teríamos que fazer assim, ó, vamos fazer uma vez de maneira convencional, eu teria que apertar a tara e só agora iniciar a dosagem, né? Aperto aqui e tudo bem, ele descontou as 5 gramas lá do meu recipiente e vai começar a fazer a dosagem, ó. Vou colocar material, ele vai considerar aí que você fez a tara, coisa e tal, e você vai só pesar material. Então veja, ó, 23 aconteceu o primeiro corte, 26 aconteceu o segundo. Lembre-se que a gente agora vai cortar quando faltar 2 para chegar no peso alvo. O peso alvo é 30. Então, ó, 27. Agora quando eu entrar no 28, olha lá, ele já fez o corte do FFAL. Então ele já aproveitou para cortar 2 antes, porque aí quando o material terminar de cair, ó, ele vai chegar em 30. Então é assim que a gente usa o parâmetro de queda livre, ok? Agora, nós vamos aqui tirar o recipiente de cima da balança. Observe que ficou menos 5 ali. Para a gente resolver isso, a gente pode apertar o 0 ou simplesmente dar a tara toda hora que a gente colocar. Às vezes você tem recipientes que você faz a dosagem que estão sempre de pesos diferentes. E sempre fazer a tara, você vai sempre ter que fazer essa tara aí. Como você vai ter sempre que fazer a tara, existe um recurso aqui que você não precisa apertar o botão de tara antes de dosar. Você já vincula a função de tara a esse botão de iniciar dosagem. A gente chama isso de tara automática, tá? Para fazer essa função funcionar, basta você ir até, dar o combo entra e F, ok? E ir até o parâmetro SQ20, né? Nós vamos aqui, ó, mudar esse para 0. Então, ó, veja, ó, SQ20, ó. Então eu vou entrar no SQ20, ele está 0 porque ele vem de fábrica 0, eu vou colocar ele igual a 1. Quando eu coloco o SQ20 igual a 1, eu estou dizendo que é para atuar a tara automática. Tara automática é simplesmente vincular 2 funções ao botão aqui, que está ligado entre o COM e o I4. Esse botão agora ele inicia a dosagem e faz uma tara, ok? Então, ó, eu vou colocar aqui o meu recipiente em cima da plataforma
digamos que ele tem aí 7 gramas, né? Quando eu apertar aqui, além dele iniciar a dosagem, ele vai fazer uma tara, né? Então, ó, olha lá, ele já tarou. Então agora, toda vez que eu iniciar a dosagem, ele vai fazer a tara. Então o SQ20 igual a 1, ele faz essa tara automática, que às vezes é muito bem-vinda nesses casos onde você coloca o material em cima coloca o recipiente em cima da plataforma, ok? Então, ó, vou fazer a dosagem aqui para a gente ver se ela continua funcionando corretamente. Então, ó, lembre-se que nós estamos pesando 30 gramas, né? São 30 gramas o nosso peso-alvo. Então o primeiro corte vai acontecer com 23, porque é 7 para chegar no peso-alvo, né? O segundo corte vai acontecer com 26. E o corte do FFAL, né, a queda livre, vai acontecer com 28, porque é quando faltar 2, tá? E aí, obviamente, que seria a nossa queda livre, ele conseguiria chegar no 30. Assim que você vai ajustando. Legal. Nós vimos como é que a gente faz para fazer a atuação da tara automática. Isso é importante, né? E agora, vamos fazer uma outra aplicação aqui, ó. Eu vou zerar aqui. Vamos zerar aqui também para a gente fazer essa parte da tara. Imagine que eu uso, né, um sistema aqui onde eu tenho que fazer a descarga, mas a descarga ela atua, eu tenho uma moega, eu tenho lá um silo, onde eu coloco o material e toda vez quando terminar a dosagem eu faço a descarga. No modo convencional aqui, ó, eu teria que apertar o iniciar dosagem, né? Eu colocaria o material dentro lá do nosso dispositivo. Ao final ele desliga tudo, né? Eu dosei. Fiz a dosagem, aí eu tenho que, se eu quiser usar a descarga, né, que seria ali a saída de padrão de fábrica, né, é a saída 6, que é a descarga, tá? É o relé 6 aqui, a saída O6, que ela vem vinculada com a função de descarga. Então quando eu apertar aqui esse botão que fecha o com das entradas com a entrada 6, né, ele vai acionar o relé 6 ali, ó, olha lá. Acionou o relé 6 e ele vai ficar ligado até que eu atinja a faixa de banda 0, que é um outro parâmetro que nós vamos ver. Nesse caso é chegar em 0, o 0 bruto da balança, tá? Olha lá, ó. Cheguei no 0 bruto da balança, beleza, ele desligou a função de descarga. Veja que eu tive que apertar o botão. Se existir casos em que isso daí, a descarga é sempre feita e você já quer que, uma vez que terminou de dosar, você já quer que a descarga entre em funcionamento, você pode fazer também a descarga automática. Para acionar a descarga automática, a gente vai entrar na função dos SQ de novo. Aperta o Enter, segura o Enter apertado, aperta o F, tá? Vai lá nos parâmetros 10 SQ e vai ser no SQ21, tá? SQ21 nós deixamos igual a 1, tá? Se você quiser que a descarga ocorra automaticamente, tá? Então veja aí que agora, como é que vai funcionar? Ó, eu posso até colocar aqui um recipiente, alguma coisa, né? Veja lá que posso vir aqui, ó. Vou colocar um recipiente aqui. Vou colocar um recipiente de 5 gramas, tá? Vou apertar a minha tara automática. Ó, vou apertar iniciar dosagem aqui, que está vinculado com tara automática, então ele vai tarar. Observe que ele tarou. E aí, comecei a fazer a minha dosagem, né? Observe aqui, ó, que a saída 6 ela está desligada, tá? Eu não vou ter que apertar esse botão aqui, que é o botão de descarga. Ele tem que funcionar automaticamente agora. Então, ó, fui lá, fiz o primeiro corte, fiz o segundo corte, né? Agora, ó, fiz o segundo corte. Vou fazer o terceiro corte. E aí, ó, observe que uma vez que ele terminou, ele já automaticamente mandou descarregar. Às vezes isso é bem-vindo, tá? Você já quer fazer isso automaticamente. Mas às vezes, se você quiser, você tem as duas opções, ou deixa a descarga automática ou deixa a descarga via botão, tá? Bom, isso é importante. Outra coisa que pode ser feita aqui é a gente colocar a função de fino pulsado, né? Às vezes, em algumas ocasiões, você quer fazer uma dosagem e ela tem que, o corte fino não basta só ele ser um fino, ele tem que ser um fino e tem que pulsar, tá? No WT21 painel, a função de corte fino, ela entra em funcionamento toda vez que após o último corte, após a FFAL, se você não atingir o peso-alvo, já entra automaticamente o fino pulsado, desde que ele esteja ativo, né? Então, para você ativar o fino pulsado, basta você entrar no parâmetro SQ07, né? Então nós vamos lá de novo, entra aí F10SQ, vamos até ó, SQ07. Opa, SQ06, SQ07, ok? Então, em SQ07, você vai dizer quantas vezes que você quer que ele pulse. Ele pode pulsar de 0 até 255 vezes, tá?
Se você colocar 255, ele vai pulsar 255 vezes até ele conseguir chegar no peso-alvo. Se ele pulsar uma vez e já atingir o peso-alvo, ele já desliga, ok? Se não, ele vai ficar pulsando até o valor que você colocar aí. Eu vou colocar aqui 255, porque como ele vai, até ele conseguir chegar, ele vai tentar e em uma hora ele vai atingir o valor do peso-alvo e já vai desligar. Então, dificilmente você vai ter que fazer ele pulsar muitas vezes, né? Ele vai pulsar, eu vou colocar para ele pulsar o máximo de vezes. Então, SQ07 eu estou colocando 255, SQ08 é o tempo que o relé vai ficar ligado para pulso. Então, você tem que ter um tempo que ele fica ligado e um tempo que ele fica desligado. Aqui é o tempo ligado. Então, dizendo para ele que ele vai ficar 0,5 segundos ligado, ok? E depois SQ09, eu estou colocando que ele vai ficar 0,5 ligado e 1 segundo desligado, ok? Então, ele vai ficar 0,5 segundos ligado e 1 segundo desligado, tá? Então, lembre-se disso, ó, os parâmetros para fazer o acionamento do fino pulsado são SQ07, que nesse caso a gente pôs 255 vezes, que é o máximo de vezes que ele pulsa, né? Mas se ele atingir o peso-alvo com menos, se ele fizer um pulso ou 2 pulsos e já atingir, ele já desliga, tá? SQ08 é o tempo que o relé vai ficar ligado e SQ09 é o tempo que o relé vai ficar desligado, ok? Então vamos ver aqui, do jeito que nós já tínhamos deixado o parâmetro do nosso set points, como é que ele vai atuar, né? Então vamos tirar o material da plataforma aí, não importa, aqui nós estamos vendo o peso líquido, por isso que está menos 5, né? Se nós mudarmos para bruto aqui, ó, está 0, tá vendo? Mas para tirar esse negativo, basta a gente clicar 0. Não precisa, se você já colocar o produto depois que você voltar, mesmo que tiver esse negativo, como ele vai tarar e está mostrando o peso líquido, ele já vai desconsiderar aí qualquer tipo de produto, qualquer tipo de... o peso do seu invase ali, o peso do seu recipiente que você colocou aí em cima, seja um saco, seja uma garrafa, seja qualquer coisa que você esteja usando para colocar o produto dentro, né? Então vamos lá. Eu vou fazer a dosagem agora, e agora vamos ver quando que o fino pulsado vai atuar, tá? Nós colocamos lá o SQ07, né, igual a 255, SQ08 igual a 0.5 e SQ09 igual a 1.0, tá? Então apertei aqui, ó, ele começou a dosagem, né? Vamos subindo aqui, o nosso primeiro corte vai acontecer com 23, porque o nosso peso-alvo são 30 gramas, né? O primeiro corte faltando 7 para chegar em 30. Olha lá, aconteceu o primeiro, né? Ó, vai acontecer o segundo. Legal. Agora vai acontecer o terceiro quando a gente subir ali e deixar 28, né? Observe que vai acontecer porque nós dissemos que o FFAL vai acontecer quando faltar 2 para chegar no peso-alvo, que é 30 gramas. Então, ó, ocorreu o corte, mas nós não atingimos o peso-alvo ainda, né? O nosso peso-alvo não é 30, a gente está em 28. Observe que o FFAL já começou a piscar, porque ele fez o corte, a queda livre aconteceu, mas não conseguimos atingir o peso-alvo, né? Então, ao invés de ele finalizar a dosagem, ele começa a pulsar. E ele vai pulsar 255 vezes até que ele consiga chegar no peso-alvo, né? Ou até que ele consiga chegar no peso-alvo. Então, veja, ele não pulsou 255 vezes, ele pulsou algumas vezes, eu já vou chegar no peso-alvo. Cheguei no peso-alvo, observe que ele terminou a dosagem. Ele não precisou pulsar 255 vezes, tá? Então, veja que a descarga automática já atuou, porque nós deixamos ela atuando, e o material seria retirado da nossa balança, tá? Porque ele está acionado, né? Muito importante a gente ter esse fundamento aí, né? Para que nós possamos fazer as parametrizações corretamente. Imagine então uma situação onde eu quero que ele faça o primeiro corte, faltando 7, o segundo corte, faltando 4 para chegar no peso-alvo, e o terceiro corte, eu não quero que ele nem por um momento fique com fino contínuo. Eu quero que a hora que acontecer esse corte aqui, também já entre com fino pulsado aqui. Eu não vou ter fino contínuo, meu fino vai ser sempre pulsado, ok? Para fazer isso, basta deixar o mesmo valor, né, que eu colocar no 3SP2, não é quando falta 4 para chegar no peso-alvo, eu coloco esse mesmo valor aqui. O que vai acontecer? O fino contínuo, ele nem vai atuar, ele já vai entrar de médio, né, do nosso aqui que é o médio, né, tem o grosso, né, o corte grosso,
Do corte médio, ele já vai pular para o fino pulsado, né? Porque a gente colocou os dois aqui para desligar ao mesmo tempo e ele já vai entrar. Como nós parametrizamos os parâmetros SQ07, SQ08 e SQ09, eles têm que estar todos parametrizados para funcionar o fino pulsado já vai entrar imediatamente após acontecer o corte do SP2. Os dois estão com o mesmo valor lá no corte. Então vamos ver se isso vai acontecer mesmo, vamos ver como que vai ser a funcionalidade. Eu apertei iniciar dosagem, o material começou a ser colocado lá no nosso recipiente, né? Seja lá como nós fizemos, ó, aconteceu o primeiro corte, olha lá, vai acontecer o segundo corte, veja que o FFOL também vai desligar, ó, os dois desligaram juntos, mas ele já começou a pulsar, tá? Então é assim que você pode fazer o uso do fino pulsado, ele pode ficar ali para caso ocorrer um corte ou outro ele não conseguir chegar, ele já entra, ou você pode propositalmente fazer ele começar a pulsar. Então, na verdade, o WT21 tem no ganho de peso com o programa interno um corte grosso, um corte médio, um corte fino, e esse fino vira fino pulsado se assim você desejar, ok? Ok, então aqui ó, vamos dizer que vai pulsando, a gente vai chegando até aqui ó, nós vamos chegar no peso alto. Chegamos no peso alto, né? Agora nós vamos fazer a descarga, mas acontece o seguinte, esse material por algum motivo, quando você faz a descarga aqui ó, tem que ter um limite, ele tem que cortar um pouquinho antes de chegar no zero. Observe aqui, ó, que ainda está ligado aqui a descarga, né? A descarga está ligada, ela não desligou. E eu chego aqui, ó, e o material não sai mais. Ou precisa ficar um pouco de material ali dentro, tem que ficar afogado a bomba, alguma coisa. Para você controlar isso, basta você mexer no parâmetro Z-band. Digamos que quando faltar 2 gramas para chegar no zero bruto da balança, porque o Z-band é baseado no zero bruto, não é o zero líquido, tá? Se eu ver o valor bruto aqui, ó, tem que ser o mesmo valor, ó, bruto líquido. Então eu vou lá no parâmetro Z-band e vou mudar. Então veja, ó, eu estou em 2 aqui e ele ainda está acionado, né? Estava acontecendo isso. Então ó, eu vou zerar, aí ele desligou agora o Z-band. Mas eu quero que quando chegar, por exemplo, em 5, né, quando tiver faltando 5 para chegar no zero bruto da balança, eu já quero que ele desligue, né? Por algum motivo do meu processo eu preciso disso. Então quem é que eu vou fazer quem é que eu vou mudar para isso? Eu vou mudar o parâmetro 7 Z-band, ok? Ele está como 0, então eu vou dizer assim, ó, Z-band, no ganho de peso, você é a faixa que uma vez atingida, quando eu estiver fazendo a descarga, ele já desliga a descarga, tá? Então eu coloquei 5. Isso significa o seguinte, quando eu estiver descarregando, atingir 5, né, a faixa do zero bruto até o 5, né, 5 gramas, ele já vai desligar a descarga. Então vamos ver se isso vai acontecer. Então ó, vou apertar o botão de iniciar dosagem. Lembre-se que nós estamos dosando 30 gramas, o primeiro corte vai acontecer quando faltar 7 para chegar no peso-alvo, que são 30, então são 23. Olha lá, aconteceu o primeiro corte, o segundo vai ser com 26, porque são 4 para chegar no peso-alvo, o peso-alvo é 30, né? E o último corte também é 4 para chegar, porque a gente fez isso, né? Já para entrar o fino pulsado. Observe que o fino pulsado entrou, conforme vai pulsando ali, ó, a gente vai chegar no peso-alvo. Olha, chegamos no peso-alvo, a descarga foi acionada, porque nós estamos usando descarga automática, né? Então ele vai começar a descarregar. Agora vamos ver se vai acontecer aquilo que nós falamos mesmo, né? Baseado aqui no peso bruto, porque a faixa de zero band é estabelecida com o zero bruto, a partir do zero bruto. Vamos começar a tirar material. Então, ó, quando eu chegar a 5, olha lá, cheguei em 5, passei 5, ele já desligou a descarga, ok? Então, se for necessário, por algum motivo do seu processo, aí, pelas características da sua máquina que isso aconteça, você também tem essa funcionalidade. Então, aqui nós mostramos aqui uma dosagem por ganho de peso com programa interno, mostramos algumas funcionalidades, outras funcionalidades e outras particularidades aí do processo, da parametrização, você pode ver utilizando o manual do WT21 Painel. Lá você vai encontrar informações, detalhes, né, e também exemplos, né, didáticos para você poder fazer aplicações e treinar a funcionalidade disso aí. É fácil você treinar, você só precisa de fazer essa mesma interligação que nós fizemos, usar esses mesmos dispositivos, e numa bancada você pode treinar o uso das dosagens, ok?